Boa noite, gente. Acho que hoje eu vou ter que recorrer a um filtro, viu? Deixa eu tentar aqui um filtro para me salvar. É, Hoje eu vou conversar com Massinha. Esse daí não, gente. Hoje eu vou conversar. Não, esse também não. Vou conversar com Massinha, Márcia Almeida, e a gente vai falar sobre a necessidade da especialização ou não quando você se torna psicoterapeuta. Isso também tá péssimo. Vou desistir de filtros então, tá? Oi, Marilda, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre especialização profissional, se realmente é interessante ou não fazer, como a gente descobre qual é a nossa especialização, né? Que especialização a gente quer fazer. Vou tirar os filtros, vou desistir dos filtros já, vamos voltar ao normal. Vamos chamar a Massinha pra conversar, que esse negócio de filtro não tá funcionando, não. Vou ficar sem filtro. Difícil, viu, gente? Organizar aqui. Então, vamos lá. Vou chamar a Marcinha, já tá aqui. Vou chamar ela pra gente começar a conversar para poder esclarecer as coisas aconteceram na nossa história profissional. Tá conectando. Ei! Boa noite, Marcinha! Boa noite. Estão me ouvindo bem? Então, você me ouve bem também? Tô. Meu vídeo aqui, para variar, ele congela, eu não consigo me ver. Aí eu não sei se eu estou adequada aí na tela. Não sei por que isso Tá acontece. ajeitadinha. Tá bem Ok, enquadrada, tá ótima. Daqui a pouco você consigo vai me se ver ver, mas direito. tá. Mas não Me fica conte, congelado, é Marcinha, a sua o tempo todo. vida. Então, né? Vamos lá. O que é que vocês querem saber da minha vida? Como é Eu que tudo quero começou, né? Eu quero entender quando foi que você se entendeu terapeuta, querendo, desejando ser terapeuta. E quero saber Uhum. nessa sua caminhada, quando foi que você entendeu que se especializar seria uma boa ideia? Conte pra gente. Vamos lá. Bom, tudo começou nos idos de 1900, blá blá blá, não vou aqui entrar em detalhes. Mas então, eu comecei, na verdade, essa carreira terapêutica com a massoterapia, né? Massoterapia foi o que deu aí o primeiro passo. Fui lá para 2000, 2001. Fiz um curso de Tuiná com o Matoshi, que é muito conhecido aqui em Sim. Salvador, né? Na Espaço Cultural Brasil-China. E uma amiga que a gente estava na praia e ela aí me viu dando uma massagem assim, entre os amigos, eu fazendo a massagem aqui no trapézio de um deles, já vou logo falando trapézio, né? Mas é aqui esse músculo. E aí ela fez assim, pô, você tem jeito para massagem, por que você não faz um curso de massagem? Aí eu parei, eu era bancária. Aí eu parei, pensei e disse, poxa, gostei da ideia, como é que é? Aí pegou, me falou e tudo, do local, né, o curso que ela estava fazendo, e falou de acupuntura, tal e tal. Eu aí fui lá, me matriculei e comecei a fazer esse curso. E me encantei pelo corpo humano, né? Comecei a fazer o curso, logo em seguida fui trabalhar, aí eu já tinha saído da área bancária, né? E trabalhava, eu não me lembro agora onde eu trabalhava, mas eu comecei a trabalhar tanto com o que eu já fazia, que eu não me lembro agora, e com a massagem, eu não lembro. Era alguma empresa que agora eu não me recordo. Ah, não, era banco ainda, era banco do Bradesco. Então, eu conciliava a massagem em alguns horários que eu tinha vaga, né, fim de semana, e com o banco. Depois eu saí do banco, continuei com a massagem. Sempre com a massagem, sempre me praticando, me aperfeiçoando bastante com a massagem. Só que aí eu comecei a sentir assim que, poxa, eu preciso de mais. Eu preciso de mais respaldo, eu preciso de mais embasamentos, né? Não ficar com essa coisa assim, porque eu percebi que muito mais do que o corpo físico tinha também um envolvimento aí emocional.
E eu ficava assim, sem entender muito bem o que era. Então, veio a educação física. Eu comecei a fazer educação física, que também somou com a massoterapia. Não foi assim, ainda algo voltado realmente para a mente, né? Mas, querendo ou não, a gente tinha psicologia mesmo no curso, tinha antropologia, a fisiologia, anatomia, então aquilo tudo começou a me criar muita curiosidade. Eu sou muito curiosa, eu gosto muito de estudar, de ler, de pesquisar. Se você me fala uma coisa, eu não sei o que é, eu pego o celular na hora aqui escondido, já vou pesquisar para ver o que é. Eu não Sim. fico à mercê do que a pessoa está me dizendo, eu quero realmente saber o que é. E aí veio a educação física, eu comecei a me aprofundar mais, aí me formei e comecei a dar aula, né? Eu me formei em licenciatura plena, então eu tanto dava aula, né, de personal trainer, aula em escola, quanto também dava massagem. Eu não Sim. dava massagem de jeito nenhum. Sempre, e comecei a desenvolver minha própria forma de massagem, minha própria técnica. Eu costumo dizer, Mel, que eu sou meio desobediente para regras, né? Porque assim, eu aprendo, né? Só que dali eu faço a minha crítica, analítica mesmo, em relação àquilo, vou jogar para a prática, e aí eu vejo que eu posso acrescentar com algo mais e que eu não preciso ficar assim, sabe? Se Por quadradona, né? No formato oferecido. isso. Por exemplo, eu aprendi em algumas vezes que na massoterapia não se devia mexer com questões, misturar questões religiosas, envolver negócio de energia espiritual, nananã. E eu disse, poxa, não dá, porque eu acredito muito nessa tríade, mente, corpo e espírito, energia psíquica, seja lá o que for, eu acredito. Então eu disse, não, eu não posso olhar para esse corpo simplesmente como uma matéria Sim. isolada, né? As fibras musculares que estão ali com ácido lático formando aqueles nódulos, aqueles trigger points, para poder ir ali com o cotovelo ou com o dedo, não, peraí, o que é isso? Eu disse, não, tem alguma coisa errada aí. E quanto mais, depois eu vim entender com o TTS, né, a questão do rapó, de quando eu estava ali de frente, diante daquele corpo, que, diga-se de passagem, eu gosto muito de ratificar isso, um corpo com muito respeito, porque, infelizmente, algumas pessoas começaram a deturpar muito a massagem. Se eu Sim. falasse massoterapia, tanto que veio esse termo massoterapia, até para poder distinguir do massagista. Se falava de massagista, eu já levava logo para um cunho mais sexual, Sim, né? exatamente. Eu mesma já sofri algumas vezes com isso, e assim, eu entendia, óbvio, né? Podia também ir de sola, a vontade era essa, né? Poxa, que ele tá, entrava naquele caráter de, tá pensando que eu sou o quê? Mas eu entendia, né? E aí explicava, olha, a massagem não tem intimidade com o paciente, com o cliente. A minha massagem é uma massagem para relaxamento muscular, das partes que estão com ponto de gatilho, tensões, tal, tal, tal. Eu explicava tudo isso. Porque Sim. senão ia logo para outro caminho, né? Do massagista, da massagista. Então, eu comecei a perceber ali que quando eu criava aquele rapport com aquele corpo, aquela essência, aquela pessoa que estava ali, eu começava a sentir coisas. Eu dizia assim, que doideira é essa? O que é isso? Por que eu estava sentindo isso? Por que eu estou sentindo isso? Depois também fui entender com a constelação familiar. Campo, né? Sim. Eu já entrava no campo, olha, interessante agora falando isso, parece até uma psicanálise, né? Mas é interessante porque mas é isso mesmo. Agora eu estou entendendo, porque Essa era conexão realmente energética existia, né? isso, Mel. E era o campo morfogenético que estava ali, né? E eu sentia, né? Muito perto, muito próximo ali. E interessante que algumas vezes eu comecei a conversar com ou o órgão
ou uma parte do músculo, óbvio, sem a pessoa saber, mas eu Sim. ficava ali, o que está acontecendo aqui? O que foi isso? O que é Uma aquilo? interação, né, para poder tentar entender o que está acontecendo. Entender. E aí, pronto. Poxa, com isso eu fiquei, não, eu tenho que estudar mais. Buscava muitas bibliografias, né, muitas referências assim da área, mas não tinha nada ainda, como hoje, por exemplo, né, o Corpo Explica, né, esses Sim, outros livros que tem aqui, de falando mesmo como é que é esse comportamento. Nessa época, o que a gente mais ouvia era Cristina Cairo, e tinha um livro, né, ela tem alguns livros aí também, falando do corpo, né, falando de como o corpo se expressa, mas que, infelizmente, eu não, isso é uma crítica aqui minha, infelizmente ela não era assim muito bem, não era conhecida a Cristina Cairo, não era assim, não tinha, não sei se porque educação física, porque ela também é educação física, né, além da psicologia, ela fez também educação física, mulher, eu não sei, é uma especulação aqui minha, mas a gente não ouvia falar muito disso, sim. né, dessas explicações esmiuçadas que ela trazia no livro. E aí eu comecei a desenvolver, aí já vem bem antes, né, eu tinha uns 17 anos quando eu tive a minha primeira crise de pânico, de síndrome do pânico, não entendia, não sabia o que era aquilo, Não tinha nem e nome foi, né, naquela época, né? nem, peraí, Mel, estamos chamando, peraí, Não! Mel, Até quando eu comecei a ter sintoma, eu também tive crise de pânico. Nem tinha nome direito. Ah, ansiedade. Era só ansiedade. frescura, isso é É, frescura, né? Quantas vezes eu fui parar em alguns hospitais aqui, estava indo trabalhar, parava, descia e corria, ia direto para o hospital passando mal. E sem saber o que era. Só depois eu vim, né, saber realmente que era síndrome do pânico. E aí meu irmão mais velho virou para mim e disse assim, olha, Marcinha, tem um curso aqui interessante. E, e o coordenador, parece que já teve síndrome do pânico, ele foi pesquisando, né? Eu disse, deixa eu ver aqui. Aí quando eu fui ver, eu disse, poxa, gostei. Vou me inscrever. E aí passei sim, pela entrevista de Jordan e tal, e aí me apaixonei. Né? Eu vim da primeira turma dele, de TTS, e pronto. Aí casou tudo, Mel. Eu disse, uau, é isso aqui mesmo que eu quero. Que bacana. Na época, eu trabalhava em uma empresa com Quick Massage, aquela massagem expressa. Né? Era de sim. o dono era um amigo meu, um empresário amigo meu, e ele me trouxe, né, perguntou, Marcinha, quer fazer uma proposta aí, traz aí uma proposta para a empresa, para trabalhar com massagem, para poder a galera ficar um pouco mais relaxada. Então, eu fiz ótimo, aí fiz, montei todo o projeto, entreguei, ele gostou, aprovou, e aí comecei a trabalhar. Eram 25 funcionários nessa empresa, e aí todos desciam nos seus horários, eram os horários marcados, né, e acho que eram 2 vezes na semana, se não me falha a memória. E aí eles tomavam uma massagem expressa, que era em torno de 15, 20 minutos, né? Que às vezes eu me estendia um pouco mais. E pronto, ali eu fiz eles de cobaias, porque já no final do curso mesmo, quando a gente precisava, tinha que fazer o estágio, eu já estava Sim, bem mais afiada, e aí comecei a praticar neles, né? A massagem junto com o TTS. E aí sim, ali eu tive certeza que as questões do corpo têm uma influência, olha, eu ouso a falar assim, 90% a 95% do psicoemocional. sim. As nossas emoções, elas têm uma influência enorme, enorme mesmo. E mais à frente eu vou explicar também isso. E quando eu comecei a aplicar, foi muito mais fácil dissolver aqueles nódulos, enquanto eu ficava lá com o dedão, né, com o polegar, muitas vezes eu tinha até espasmos nesses polegares de Sim, tanto que eu usava as mãos. Ainda bem que eu não desenvolvi nenhuma tendinite, né, sim, tá aí, verdade. mas eu já vi casos de pessoas saírem com os dedos atrofiados mesmo da massagem. E aí eu comecei a fazer aplicar uma técnica, né,
combinando com o TTS e com as minhas experiências, comecei a aplicar essa técnica e os nódulos desapareciam. E a cervical que chegava lá travada, com torcicolo, a pessoa saía se mexendo toda, movendo, sabe? E como era, Marquinhos? Você conversava com as pessoas, fazia pontuações? Eu fazia tipo uma ponte verbal, né? Fazer uma ponte verbal, porque a pessoa chegava para mim assim, mulher, por exemplo, né? Muitas mulheres. É minha bolsa que tá pesada. Tá pesando muito, e aí... Eu acho que foi o colchão. Ou talvez o travesseiro. Óbvio. Nunca vai despertar para o que é realmente puramente analítico. Ela busca algo plausível, que está ali à frente. E não que está no inconsciente. Uma emoção? Como assim? Né? Aí, o que eu fazia? Eu entendia nessa época, e hoje eu já tenho uma outra leitura, com essa de especializações dá nisso, né? A gente vai cada vez mais, né, aumentando os conhecimentos e mudando. Ampliando, né, a visão. Ampliando, Porque antes eu tinha aprendido que o lado direito equivalia ao homem, o lado esquerdo ao lado da mulher, né? A íris tem essa... Hoje eu já tenho uma outra teoria, embasada na nova medicina germânica, né? Sim. Que vai depender se a pessoa é destra de percepção ou canhota de percepção. Não tem nada a ver com lateralidade. Eu, por exemplo, eu sou ambidestra. Eu uso as duas mãos. Sim. Quase eu não tenho dificuldades com as duas mãos. Mas, na minha percepção cerebral, eu sou destra. Aí, então, no meu lado direito, eu tenho um ninho expandido, que é o meu pai, cônjuge, minha vida social, profissional. E ao lado esquerdo eu tenho o meu ninho arcaico, que é minha mãe e meus filhos, caso eu tivesse. Sim. Né? Ou se eu considerar um sobrinho, um filho, sabe? Sei lá, alguém como filho, pronto, vai também estar nesse lado. Então, nessa época eu não sabia ainda disso, né? Então, eu usava o que eu sabia. O lado esquerdo, o lado do coração, então, o lado emocional. Eu entendi ali que tinha uma questão emocional, provavelmente, de relacionamento. Era essa a leitura que eu fazia. Sim. E casava, viu, Mel? Casava mesmo. E aí, quando eu fazia ela entrar em hiperventilação, né, hiperventilar, porque força a pessoa a trazer a consciência, né? E fazia algumas pontes verbais, por exemplo, como o Jung, né, usava muito... Exploração verbal. Exploração verbal. Exploração, isso. Pois é, aí eu usava algumas, como, por exemplo, me diga uma cor, um sentimento, uma emoção. Era quase unânime quando uma pessoa vinha com uma dor de cervical, por exemplo, de um torcicolo, era muito comum ela trazer a cor vermelha, falar um cachorro, né? Ou um leão, e o sentimento raiva. Nossa, a raiva aparecia muito. Aí quando ela já estava totalmente relaxada, né? Dentro realmente trazendo do inconsciente para o consciente dela, eu aí jogava um nome. Aí inconsciente, entendi. Ela aí falava o nome da pessoa. Aí quando... E meu polegar pressionando, né? Então, quando ela falava isso, era que nem quando a gente vê em sessão, Entendia. Né? Aquela tomada da consciência. Aí a musculatura afrouxava na mesma hora, meu. Era impressionante isso. Eu disse, não, mas eu tenho que ver. E outra coisa também, não só o que eu lia, o que eu pesquisava, mas muitas coisas vieram de intuição mesmo. Que até hoje eu não sei lhe dizer, eu não sei chegar para você assim, cientificamente, ou sei lá, de uma forma bem clínica, falar para você, não, Mel, é porque se você apertar aqui, você vai estar tocando no nervo tal e... Não, Mel, eu não sei.
Eu só Sim. sei que a intuição vinha e me dizia, faça isso. E aí eu comecei a fazer alguns toques de alguns lugares do corpo que também ajudava a Sim. desbloquear as emoções, essas dores. Também fiz muitas pesquisas com japonês, por exemplo, que eu até tentei fazer esse curso na época, mas ele não veio para cá para o Brasil. Doku no Hu, se chama leitura do cérebro. É uma metodologia que ele criou também excepcional. Me parece hoje, me parece um pouco com a leitura também da microfisioterapia, porque ele consegue, ele dá uns toquinhos e ele acessa algumas informações. Porque isso Sim. aí ele teria que ensinar no curso. Né? Nos vídeos do YouTube eu não consegui nada para poder trazer esse pulo do gato para mim. Eu disse, pô, vou fazer esse curso então. Só que ele nunca fez. Mas foi também assim um aprendizado muito bacana, porque eu comecei a usar, a utilizar, e dava certo também. Tem a ver com o eixo, o nosso eixo em relação à terra. Então, muitas pessoas, às vezes, a gente tem um osso do pé chamado talos, que se você, por algum motivo, dá um passo em falso, ou sei lá, pisou em algum lugar que estava ondulado, não sei, você pode tirar esse osso do eixo, e aí você pode sentir uma dor de cabeça, você pode ter uma inflamação de garganta, você pode ter um AVC, você não. A pessoa pode ter. E aí, muito interessante isso. Só que como eu te disse, o pulo do gato eu não fiquei sabendo porque ele não deu o curso. Daí, quando eu descobri tudo isso, que veio o TTS, aí me formei, né? Eu disse, não, agora eu quero ser realmente terapeuta, porque eu ainda estava muito sem foco, na verdade. Eu ficava com a massagem, eu ficava com a educação física, eu ficava com o TTS, e eu sentia que, É poxa, comum tem alguma essa coisa errada. bagunça no começo, né, Marcinha? Nossa, meu. Foi com você assim também? Foi, super confuso. Menina, e foi numa sessão terapêutica que eu tive a resposta. E ali eu fiz, sinto muito educação física, eu te amo, sinto muito massagem, eu te amo, mas eu vou atrás realmente do que está reverberando aqui dentro de mim. Possa ser que um dia eu volte a ser educadora física, pode ser. Eu acho difícil, mas pode ser, né? O engraçado disso, que eu venho de uma educação, de uma época, acredito que você também, aonde ter duas graduações, maluquice. Ah, um absurdo. Ser múltiplo. Ah, não Absurdo! pode. Não podia. Você tinha que seguir aquilo ali, né? Se você fizesse direito, tinha que ser advogado. Meu amigo, não, Até a hora de morrer. até a hora de morrer. Nem sonhe em mudar. Seja lá. Eu lembro algumas vezes e eu sou muito assim, eu sou muito de explorar, né? Uma exploradora, assim, de conhecimentos, sabe? De tudo. Aí eu lembro que algumas vezes a família, nossa, você parece assim que você não sabe o que é que quer, né? Será que tal? Mas eu sempre focando, eu dizia, não. Eu sei que eu poderia estar perdida nessas três opções, mas eu sabia que todas as três, se eu fosse realmente encarar, focar, eu ia voar. Sim. Essa é a verdade. Mas eu senti que com a terapia transpessoal sistêmica, eu poderia muito mais. Porque eu poderia estar trabalhando a mente, o corpo e o espírito, a energia, seja Sim. lá como é que for, né? Como é que seja essa nomenclatura aí. E eu aí não me dei por satisfeita. Não me dei por satisfeita, fiquei me coçando toda. Disse, não, eu preciso de algo mais. E aí fui buscando mais cursos, né? Mais essa medicina nova germânica, mesmo quando me foi apresentada, eu disse, o que é isso? O que é isso, gente? E o que eu estava até comentando isso hoje numa sessão de terapia, porque o Rick Hammer, o criador da nova medicina germânica, ele foi Sim. preso,
ele quase teve o conselho de medicina dele cassado, né? Ele foi, assim, criticado, censurado. Nossa, o cara foi humilhado. Até que um promotor resolveu olhar o caso dele de novo e viu ali que alguns pacientes oncológicos haviam tido melhoras significativas, né? Que a história dele é bem interessante, né? Ele era médico, né? Ele faleceu, acho que foi em 2016, se me falha a memória. Ele era médico lá na Itália, ele era alemão, mas morava na Itália. Estava trabalhando quando recebeu uma ligação, dizendo que o filho dele havia sofrido um acidente, um tiro, acidentalmente, e veio a óbito. E aquilo pegou ele de surpresa, o único filho, o filho tinha 17 anos, ele ficou arrasado. Era uma pessoa que tinha uma saúde maravilhosa, tranquilo e tal, e de repente, 6 meses após a morte do filho, câncer de testículo. Aí ele achou aquilo estranho e começou a fazer pesquisas, a investigar, ele era médico, né? E ele trouxe todas essas descobertas. Em resumo, ele descobriu ali 5 leis biológicas, né? E onde ele fala que os eventos impactantes que nós somos acometidos, que o TTS chamaria de trauma, né? Ele chama de conflito biológico, vai para o cérebro, né? E ele trabalha em cima dos três tecidos embrionários, sendo que ele dividiu o mesoderma em mesoderma novo e antigo. O antigo, no caso, o cerebelo, que é um cérebro mais antigo, e o mesoderma novo, que é a substância branca, que é mais nova também. Veio aí junto com o neocórtex e tal. Então, a gente recebe esse impacto, vai para o cérebro, em uma determinada área do cérebro, que tem a ver com o conflito que foi gerado, e aí vai para essa parte do cérebro que, digamos que foi para o tronco cerebral, que é o endoderma, né? Sim. Então, foi lá para o tronco cerebral, que fica bem aqui atrás, e pegou no fígado. O caso dele no testículo, pronto, o testículo. Foi lá para o testículo, uma parte, porque o testículo ele tem 2 partes. Ele pode ter a parte do endoderma e ele pode ter o mesoderma novo. Se não me falha a memória, eu acho que a parte dele foi mesoderma novo, se não me falha a memória. Então, provavelmente pegou aí na substância branca. E a substância branca, ela tem uma relação muito forte com os nossos movimentos, nosso senso motor, né? Então, aquilo impactou ele, provavelmente ele... É como se você, em uma situação dessa, você não sabe o que fazer, você paralisa. O que é isso? Paralisou. E aí, o testículo, qual é o contexto que tem aí por trás dele? É a reprodução, né? A reprodução. Então, eu perdi o meu filho, eu preciso reproduzir novamente, mas eu não tenho como, porque eu não tenho mais idade para isso. Vê o conflito, aí o que o organismo faz? Começa a multiplicar as células, nesse caso do mesoderma novo, teve uma necrose celular, e na fase ativa ela necrosa para depois haver a multiplicação celular. Então, se ele não resolveu esse conflito e foi para uma multiplicação celular, o que é que vai acontecer? Multiplicação celular, câncer, tumor. Entende? E aí, quando ele teve essa sacada, ele se autocurou, né? Ele trouxe a correção biológica. Ele não fala de cura, mas a correção biológica. E ele ficou curado, e com isso ele começou a fazer esse experimento em outras pessoas, né? Então, é como eu disse, naquela época lá, eu não me lembro se foi na década de 50, de 60 ou 70, foi alguma coisa assim. Ele não pôde mais, né, trabalhar como médico, ficou um bom tempo, né, isolado, enfim, afastado. E agora as pessoas, nossa, você abre aí no Instagram, por exemplo, o que tem de propaganda falando da nova medicina germânica, nosso cara teve que morrer, né? Para poder as pessoas reconhecido. E aí veio também esse meu interesse hoje por essa parte da neurociência. Eu disse, vou fazer uma pós. E aí veio a pós do Rio Grande do Sul, né, da PUC do Rio Grande do Sul, neurociência, emoção e comportamento.
e eu tenho aprendido assim também, nossa, é muita coisa, é muita informação. Chega às vezes a cabeça dá um bug, mas perceba que tudo veio a calhar, né? Foi uma coisa, foi um quebra-cabeça, na verdade, que eu comecei a montar, e tudo se encaixando. Veio a massagem, Me a conte uma educação coisa, física, Marcinha. Isso foi intuitiva, essas escolhas que você fez, foi intuitiva? Ou você teve um planejou de alguma forma? Mel, eu sou uma pessoa à base de intuição. É incrível isso. As coisas vêm e aí eu digo, gostei, eu quero. E fui. Eu não planejei nada. Sim. Por exemplo, a massagem não seria profissional, seria só para eu praticar e tal, sabe? Eu não pensava em trazer para o profissional. E de repente comecei a trabalhar. Eu fiquei um bom tempo trabalhando só com a massoterapia e que me sustentava mesmo. Era muito bom. Foi uma época muito boa mesmo da massoterapia aqui em Salvador. E depois veio a educação física, que também eu peguei também esse nicho aí de bem-estar, né, de qualidade de vida. Então, fiz também, Sim. dei muita aula de personal, dei aula também em escola, muita aula mesmo. Mas sempre eu tive um desejo, um tesão mesmo pela psicologia. Tanto que a primeiro vestibular que eu prestei foi para psicologia na UFBA. Eu também, Marcinha. Foi? Eita, foi em 90, meu Deus, eu acho que foi em 96, 97. Eu Eu prestei tentei. 98. Não consegui, Olha, não passei. Quase a quase a gente ser gente fez, né? colega. Pois eu também não consegui, eu não vou mentir para você, eu não estudei como deveria. Eu fui muito assim, pô, vou fazer aqui, e aí não passei. E depois veio a educação física, que na verdade eu queria ter feito fisioterapia, mas foi na Hum, FSBA, e a FSBA na época ainda não tinha o curso de fisioterapia. E minha irmã sim. trabalhava lá, e minha irmã disse assim, Marcinha, faz a educação física e depois você migra, você transfere o curso. Aí eu disse, boa ideia, já vai começar, já está para começar a fisioterapia, tal. Menina, passaram-se 7 ou foram 8 semestres. Aí eu disse, pô, vou fazer mais fisioterapia para quê? Vou ficar na educação física. Aí desisti de fazer a fisioterapia. E não me arrependo não, Mel, porque foi muito bom ter feito a educação física, é um curso também muito bom, a gente aprende muita coisa, eu acredito que a fisioterapia também, eu aprenderia muito. Eu tenho colegas que saíram também, fizeram o que eu pensava em fazer, hoje é educador físico e fisioterapeuta, mas eu fui complementando com outros cursos, fui agregando, né, com a terapia transpessoal, por exemplo, ela me ajudou muito, muito mesmo, porque ela tinha mais essa área mental, digamos assim, tinha muito mais a ver comigo, na verdade, do que só trabalhar aquela questão do corpo, entende? Sim. Que E eu ampliou, vejo, na por exemplo, verdade, né? uhum, eu vejo, por exemplo, uma maior facilidade para mim hoje de trabalhar determinados sintomas ou contraturas do que se eu ficasse focando apenas na parte do corpo mesmo, o corpo físico, entende? Sim. Então, quando eu hoje entendo que a pessoa que, por exemplo, ela teve ali uma torção, torceu o calcanhar, mas eu torci porque estava de salto alto. E por que você, se fosse assim, você torceria sempre com salto alto? É porque em algum momento ali, o emocional desequilibrou ela. Hoje eu entendo dessa forma. Por Sim. exemplo, uma pessoa que, fala de novo do tornozelo. O tornozelo, ele é uma articulação que indica para onde você vai. Ela direciona. O pé vai dar o movimento, né? Sim. E o impulso vem do calcanhar e a direção também. Então, quando a pessoa vem e ela me disse que ela teve uma torção no tornozelo, se eu soubesse ela é destra ou canhota,
eu vou ali identificar aqui algum problema com o filho, ou com o cônjuge, sei lá. E o que você está nessa indecisão? O que você tanto quer? Aconteceu isso com uma paciente minha. Ela disse, mas o que significa o tornozelo? Eu acordei com o meu doendo. Aí isso, eu já sei, eu já tinha uma ideia da percepção dela, né? Sim. De lateralidade, não. Lateralidade de percepção cerebral. Sim. Então, foi certeiro, meu. Ela disse, nossa, fez todo sentido. Entende? Então, a gente vai trabalhar ali uma fisioterapia? Vai. Mas se ela não resolver isso aqui, o pé vai continuar dando algum sinal. Sim. Entende? É porque muitas vezes a pessoa vai para uma sessão, faz algumas sessões de fisioterapia, não sente resultado nenhum, e às vezes ela vai, nossa, foi muito rápido. Por quê? Eu acredito hoje, com base nesse estudo da Nova Germânica, que ela conseguiu se resolver. Sem saber, ela se resolveu e o pé dela, opa, então agora sim, não preciso alguma coisa mais se organizou, né? Porque a torção é uma estratégia do organismo dela para fazer com que ela, naquele momento, ela não consegue tomar nenhuma decisão. Então, o que acontece se você está com o pé doendo? Você não vai a lugar nenhum, você vai ficar... entende? Que magnífico isso, né? Eu acredito que isso vai aumentar esse aprendizado, ele vai aumentar ainda mais. Com o passar do tempo, a neurociência está aí cada vez mais evoluindo também, né? Então, eu acredito, eu estava até pensando nisso esses dias, que, de repente, algum outro cientista, algum outro médico vai tomar essa nova medicina aí, vai incrementar outras coisas, vai trazer, sabe? Porque talvez ele tenha deixado não totalmente acabado isso, né? Porque ainda tem algumas coisas que a gente precisa ali saber e que o que eu percebo é que alguns profissionais, eles pegam aquilo e modulam da forma deles, entende? Sim. E é o que eu também faço hoje. Eu aprendi isso, mas eu já trago para o meu consultório aqui, para os atendimentos, da forma como eu intuí, da forma como eu, ao longo desse tempo, né, ao longo desses anos, desde 2001, a gente já está em 2020, então desde aí que eu já venho trabalhando com isso, então é só mesmo para agregar, é você pegar aquilo ali e modular. Bom, tem isso aqui, que faz parte aqui desse tecido embrionário e que pode acarretar isso, mas espera aí, opa, eu posso aplicar técnica, mas eu posso também na avaliação trazer uma constelação sistêmica de sintomas, e é o que eu faço, entende? Dentre outras técnicas também, até do TTS, que eu aplico, que eu incremento, e isso faz então, toda uma com diferença. todas essas informações, você conseguiu criar esse lugar onde é a biopsicossomática sistêmica, que é esse lugar onde você hoje em dia trabalha. Exatamente. Com todas essas técnicas reunidas, de todo o seu conhecimento desses 19 anos, hoje você tem uma técnica própria que chama biossomática sistêmica. É isso? Biopsicossomática, né? O número é grande, né? Eu ainda penso assim, revê-lo, mas é porque, veja, a gente trabalha com a bio, com a vida, né? Com o psicológico e com o que ele soma no nosso corpo. Então, e vamos trabalhar de uma forma sistêmica isso aí. Então, eu entendi que poderia ser dessa forma, mas pode ser que, de repente, algum outro curso, alguma outra especialização me faça, de repente, mudar. Mas eu achei muito, muito interessante esse nome a ser dado. Sim, e falando com o pessoal... Vou te contar, mas falando com o pessoal que está assistindo a gente, vocês percebem a importância que Marcinha conseguiu reformular para poder pegar todas as especializações dela, e hoje ela tem uma técnica própria de atuação. E isso é o interessante da especialização. Não é se especializar para repetir a técnica que você se especializou. É você se especializar, olhar para aquela especialização de uma forma crítica e saber como é que você vai usar ela do seu jeito. Exatamente. E o que Marcinha conseguiu construir com esse tempo de estudo que ela já tem foi uma técnica nova que ela aplica.
Inclusive, vai Uhum. começar a dar cursos com fé em Deus para a gente aprender também. Vamos, vamos. Eu estou preparando um material muito bacana, tem algumas pessoas já me cobrando. Eu, inclusive, Eu quero dar presencial. Eu gostaria de sim. fazer presencial. Primeiro curso, assim, pô, fazer online, não, eu quero presencial. Então, é por isso também essa demora de vir. E aí, quando eu fiquei Mas não sabendo que, demora, pô, já não. está É o tempo certo para ele acontecer da melhor forma, né, para você. e até porque eu tenho estudado muito. E mel é um material muito vasto, muito grande, e que, veja, se você não tiver uma noção de anatomia, você fica perdida. Se você não souber quais são as funções desses órgãos, você vai ficar, sabe? Então eu quero fazer uma coisa bem bacana, que seja acessível para as pessoas também, que nunca ouviram falar Sim, de um pâncreas, sei lá, uma vesícula, entende? Qual é a função desse órgão? Porque quando a gente descobre, quando a gente sabe a função, a gente já tem um pulo do gato aí do porquê que conflitou, porquê que veio o conflito, entende? sim, Então, não é uma coisa entendi. assim fácil, tão, sabe, fácil assim. É fácil para quem vai pegar, vou dar esse curso aqui, vou jogar vocês que se virem. Sim, mas Eu quem quer poderia fazer, fazer um grupo de pessoas que multipliquem a informação é mais eu delicado, realmente. Eu quero qualidade. Eu gosto muito dessa coisa assim, de estar presente ali, da pessoa perguntar, de eu explicar, da pessoa anotar, sabe? Eu sou dessa época aí. Essa coisa assim Sim, do online, para deixar lá e a pessoa. Nossa, eu mesma sinto dificuldade às vezes, porque tá lá online, você vai, faz a leitura, faz o estudo, e você a hora quer de fazer uma perguntar, pergunta, né? entendeu? Também sinto E falta vou te disso. dizer, pois é, e vou te dizer, se tratando do corpo humano, você precisa realmente de uma pessoa que esteja ali pronta para te responder, né? Porque senão, uma Sim, coisinha assim que você já era, você perde aí o sim. time, você, poxa, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, por isso, pessoal, que eu tô ainda nessa, ó, provavelmente, eu acredito que entre outubro para novembro, porque é o tempo também aí, que a gente está vendo aí que a vacina De está chegando, organizar. está vindo, de organizar tudo por conta da pandemia, entende? Ter um espaço onde as pessoas possam ficar afastadas, respeitando, né? Essa, Sim, todas as medidas de é, proteção, né? esse protocolo, pois é. Mas Tem umas tenham calma que perguntas vai. aqui. Vai sair Vamos lá. sim, eu acredito. Tem umas perguntas. Lisandra está perguntando: vocês sentiram segurança no início da prática TTS? Eu não senti em praticar o TTS. A minha dificuldade foi em conseguir me desvencilhar da minha antiga profissão. Eu Foi minha também. pior parte. Para aplicar o TTS, atendimento, não foi difícil, não. Mas me desvencilhar da minha antiga profissão, que eu sou produtora de arte e diretora de arte de cinema, né? Então foi largar um amor. Eu tive que terminar um relacionamento de 14 anos para começar outro. Caramba. Conte aí que eu vou começar a procurar aqui as perguntas. Como foi para você, Marcinha? Eu também não. Eu acho que eu já tinha esse dom, sabe, para ser terapeuta, porque eu não tive dificuldade, não. Não lembro de ter dificuldade. Foi muito gostoso, aplicava, era muito bacana. Mas a minha dificuldade também era essa, era de focar e esquecer a educação física ou a massagem, a massoterapia. Minha dificuldade foi essa, Sim. mas no dia que a chave rodou, pronto, vou querer isso aqui, vou seguir, e aí larguei tudo. Bola para Não tem frente. mais perguntas, só tem comentário. Eu vou contar a minha parte da minha história, do meu processo de Vamos, especializações. Eu, quando comecei, minha primeira faculdade também, a tentativa foi de fazer psicologia. Não passei, fui fazer publicidade, me apaixonei, fiquei lá para sempre e fiquei mais esses 14 anos fazendo cinema. Quando eu decidi migrar para o TTS, né, para poder fazer uma especialização em saúde mental, em cuidar de pessoas, atendimento psicoterapêutico, que eu cheguei no TTS, eu fiz, olhe, aqui me contempla. Porque tem exatamente essa história da mente, do corpo e do espírito, né? Da questão de você uhum, entender o ser humano de uma forma integral. uhum, Quando eu saí do TTS, eu fiz pronto. Agora vamos meter mão para começar a atender pessoas. Só que as demandas que chegavam para mim, porque assim,
eu não sei exatamente porquê, mas os meus pacientes são muito complexos, graças a Deus, porque me fazem estudar ainda mais. Eu fiquei sentindo falta de mais aprendizados. Eu fiz, deixa eu olhar aqui nesses teóricos antigos, quem pode me valer? E eu encontrei Jung, que tem esse mesmo pensamento, né, do ser humano, que é composto por vários pedaços, do corpo, da mente, do Adoro. espírito. E aí eu fiz, vou procurar especialização em Jung. Logo no mesmo tempo, abriu a da UFBA. Aí eu fiz, pronto, é por aqui. Vou começar a fazer minha especialização. Só que, Marcinha, há muito tempo, muito tempo, quando as questões sexuais dos meus parentes começaram a aparecer, eu sempre era demandada para poder dar atenção a isso. Sempre que tinha uma crise com relação à sexualidade de um problema de família mesmo, eu sempre entrava na mediação. E aí, de novo, eu fui convidada para esse lugar. Fui para Casa Aurora e tem uma história minha muito antiga, que eu só acessei há uns meses atrás, numa sessão de microfisioterapia. Aí cheguei na Casa Aurora. Vou contar essa parte. Cheguei na Casa Aurora, conversando com o João, eu quero ser voluntário, que não sei o quê. E a gente ficou muito afinizado. Eu, João e Selena, a gente se afinizou muito. E aí, João me convidou para poder ser coordenador. Tá conectando. Boa noite, Marcinha! Boa noite. Estão me ouvindo bem? Então, você me ouve bem também? Tô. Meu vídeo aqui, para variar, ele congela, eu não consigo me ver. Aí eu não sei se eu estou adequada aí na tela. Não sei porque isso Tá acontece. ajeitadinha. Tá bem Ok. enquadrada, tá ótima. Daqui a pouco você Consigo vai me se ver ver. Mas direito. tá. Mas Me fica conte, congelado. É Marcinha, a sua o tempo. vida. Então, né? Vamos lá. O que é que vocês querem saber da minha vida? Como é que tudo começou, né? Eu quero entender quando foi que você se entendeu terapeuta, querendo, desejando ser terapeuta. E quero saber, nessa sua caminhada, quando foi que você entendeu que se especializar seria uma boa ideia? Conte pra gente. Vamos lá. Bom, tudo começou nos idos de 1900, blá, 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 não vou aqui entrar em detalhes. Mas então, eu comecei, na verdade, essa carreira terapêutica com a massoterapia, né? Massoterapia foi que deu aí o primeiro passo. Fui lá para 2001. Fiz um curso de Tuiná com o Matoshi, que é muito conhecido aqui Sim. em Salvador, né? Na Espaço Cultural Brasil-China. E uma amiga que a gente estava na praia e ela aí me viu dando uma massagem assim, entre os amigos, eu fazendo a massagem aqui no trapézio de um deles, já vou logo falando trapézio, né? Mas é aqui esse músculo. E aí ela fez assim, pô, você tem jeito para massagem, por que você não faz um curso de massagem? Aí eu parei, eu era bancária. Aí eu parei, pensei e disse, poxa, gostei da ideia, como é que é? Aí pegou, me falou e tudo, do local, né, o curso que ela estava fazendo, e falou de acupuntura, tal e tal. Eu aí fui lá, me matriculei e comecei a fazer esse curso. E me encantei pelo corpo humano, né? Comecei a fazer o curso, logo em seguida fui trabalhar, aí eu já tinha saído da área, da área bancária, né? E trabalhava, eu não me lembro agora onde eu trabalhava, mas eu comecei a trabalhar tanto com o que eu já fazia, que eu não me lembro agora, e com a massagem. Eu não lembro. Era alguma empresa que agora eu não me recordo. Não, era banco ainda, era banco do Bradesco. Então, eu conciliava a massagem em alguns horários que eu tinha vaga, né, fim de semana, e com o banco. Depois eu saí do banco, continuei com a massagem. Sempre com a massagem, sempre me praticando, me aperfeiçoando bastante com a massagem. Só que aí eu comecei a sentir assim que, poxa, eu preciso de mais. Eu preciso de mais respaldo, eu preciso de mais embasamentos, né? Não ficar com essa coisa assim, porque eu percebi que muito mais do que o corpo físico tinha também um envolvimento aí emocional.
E eu ficava assim, sem entender muito bem o que era. Então, veio a educação física. Eu comecei a fazer educação física, que também somou com a massoterapia. Não foi assim, ainda algo voltado realmente para a mente, né? Mas, querendo ou não, a gente tinha psicologia mesmo no curso, tinha antropologia, a fisiologia, anatomia, então aquilo tudo começou a me criar muita curiosidade. Eu sou muito curiosa, eu gosto muito de estudar, de ler, de pesquisar. Se você me fala uma coisa, eu não sei o que é, eu pego o celular na hora aqui escondido, já vou pesquisar para ver o que é. Eu não Sim. fico à mercê do que a pessoa está me dizendo, eu quero realmente saber o que é. E aí veio a educação física, eu comecei a me aprofundar mais, aí me formei e comecei a dar aula, né? Eu me formei em licenciatura plena, então eu tanto dava aula, né, de personal trainer, aula em escola, quanto também dava massagem. Eu não dava massagem de jeito nenhum. Sempre, e comecei a desenvolver minha própria forma de massagem, minha própria técnica. Eu costumo dizer, Mel, que eu sou meio desobediente para regras, né? Porque assim, eu aprendo, né? Só que dali eu faço a minha crítica, analítica mesmo, em relação àquilo, vou jogar para a prática, e aí eu vejo que eu posso acrescentar com algo mais e que eu não preciso ficar assim, sabe? Quadradona, né, no formato oferecido. Isso. Por exemplo, eu aprendi em algumas vezes que na massoterapia não se devia mexer com questões, misturar questões religiosas, envolver negócio de energia espiritual, nananã. Eu disse, poxa, não dá, porque eu acredito muito nessa tríade, mente, corpo e espírito, energia psíquica, seja lá o que for, eu acredito. Então eu disse, não, eu não posso olhar para esse corpo simplesmente como uma matéria isolada, né? As fibras musculares que estão ali com ácido lático formando aqueles nódulos, aqueles trigger points, para poder ir ali com o cotovelo ou com o dedo. Não, peraí, o que é isso? Eu disse, não, tem alguma coisa errada aí. E quanto mais... depois eu vim entender com o TTS, né? A questão do rapó, de quando eu estava ali de frente, diante daquele corpo, que, diga-se de passagem, eu gosto muito de ratificar isso, um corpo com muito respeito, porque, infelizmente, algumas pessoas começaram a deturpar muito a massagem. Sim. Se eu falasse massoterapia, tanto que veio esse termo massoterapia, até para poder distinguir do massagista. E se falava de massagista, eu já levava logo para um cunho mais sexual. Sim, né? Exatamente. Eu mesma já sofri algumas vezes com isso, e assim, eu entendia, óbvio, né? Podia também ir de sola, a vontade era essa, né? Poxa, que ele entrava naquele caráter de, tá pensando que eu sou o quê? Mas eu entendia, né? E aí explicava, olha, a massagem não tem intimidade com o paciente, ou com o cliente. A minha massagem é uma massagem para relaxamento muscular, das partes que estão com ponto de gatilho, tensões, tal. Eu explicava tudo isso. Sim. Porque senão ia logo para outro caminho, né? Da massagista. Então eu comecei a perceber ali que quando eu criava aquele rapport com aquele corpo, aquela essência, aquela pessoa que estava ali, eu começava a sentir coisas. Eu dizia assim, que doideira é essa? O que é isso? Por que eu estava sentindo isso? Por que eu estou sentindo isso? Depois também fui entender com a constelação familiar. Campo, né? Sim. Eu já entrava no campo. Olha, interessante agora falando isso. Parece até uma psicanálise, né? Mas é interessante porque... agora. Mas é isso mesmo. Agora eu estou entendendo, porque a conexão energética existia, né? Isso, Mel. E era o campo morfogenético que estava ali, né? E eu sentia, né? Muito perto, muito próximo ali. E interessante que algumas vezes eu comecei a conversar com ou o órgão
ou uma parte do músculo, óbvio, sem a pessoa saber, mas eu Sim. ficava ali, o que está acontecendo aqui? O que que foi isso? O que que é Com aquilo? Tal, interação, tal, né, para tal. poder tentar entender o que está acontecendo. Entender. E aí, pronto. Poxa, com isso eu fiquei, não, eu tenho que estudar mais. Buscava muitas bibliografias, né, muitas referências assim da área, mas não tinha nada ainda, como hoje, por exemplo, né, o Corpo Explica, né, esses Sim, outros livros que tem aqui, falando mesmo como é que é esse comportamento. Nessa época, o que a gente mais ouvia era Cristina Cairo, e tinha um livro, né, ela tem alguns livros aí também, falando do corpo, né, falando de como o corpo se expressa, mas que, infelizmente, eu não, isso é uma crítica aqui minha, infelizmente ela não era assim muito bem, não era conhecida a Cristina Cairo, não era assim, não tinha, não sei se porque educação física, porque ela também é educação física, né? Além da psicologia, ela fez também educação física, mulher, eu não sei, é uma especulação aqui minha, mas a gente não ouvia falar muito disso, sim. né? Dessas explicações esmiuçadas que ela trazia no livro. E aí eu comecei a desenvolver, aí já vem bem antes, né? Eu tinha uns 17 anos quando eu tive a minha primeira crise de pânico, de síndrome do pânico, não entendia, não sabia o que era aquilo. Não tinha nem E nome foi, né? naquela época, né? Nem. Peraí, Mel, estamos chamando. Peraí, Não! Mel. Até quando eu comecei a ter sintoma, eu também tive crise de pânico. Nem tinha nome direito. Ah, ansiedade. Era só ansiedade. Frescura, isso é É, frescura, né? Quantas vezes eu fui parar em alguns hospitais aqui, estava indo trabalhar, parava, descia e corria, ia direto para o hospital, passando mal. E sem saber o que que era. Só depois eu vim, né, saber realmente que era síndrome do pânico. E aí meu irmão mais velho virou para mim e disse assim: olha, Marcinha, tem um curso aqui interessante. E, o coordenador parece que já teve síndrome do pânico. Ele foi pesquisando, né? Eu disse, deixa eu ver aqui. Aí quando eu fui ver, eu disse, poxa, gostei. Vou me inscrever. E aí fui, passei sim. pela entrevista de Jordan e tal, e aí me apaixonei. Né? Eu vim da primeira turma dele, de TTS, e pronto. Aí casou tudo, Mel. Eu disse, uau, é isso aqui mesmo que eu quero. Que bacana. Na época, eu trabalhava em uma empresa com quick massage, aquela massagem expressa. Né? Era de Sim. o dono era um amigo meu, um empresário amigo meu, e ele me trouxe, né, perguntou, Marcinha, quer fazer uma proposta aí, traz aí uma proposta para a empresa, para trabalhar com massagem, para poder a galera ficar um pouco mais relaxada. Então, eu fiz ótimo, aí fiz, montei todo o projeto, entreguei, ele gostou, aprovou, e aí comecei a trabalhar. Eram 25 funcionários nessa empresa, e aí todos desciam nos seus horários, eram os horários marcados, né, e acho que eram 2 vezes na semana, se não me falha a memória. E aí eles tomavam uma massagem expressa, que era em torno de 15, 20 minutos, né? Que às vezes eu me estendia um pouco mais. E pronto, ali eu fiz eles de cobaias, porque já no final do curso mesmo, quando a gente precisava, tinha que fazer o estágio, eu já estava Sim. bem mais afiada, e aí comecei a praticar neles, né? A massagem junto com o TTS. E aí sim, ali eu tive certeza que as questões do corpo têm uma influência, olha, eu ouso a falar assim, 90% a 95% do psicoemocional. Sim. As nossas emoções, elas têm uma influência enorme, enorme mesmo. E mais à frente eu vou explicar também isso. E quando eu comecei a aplicar, foi muito mais fácil dissolver aqueles nódulos, enquanto eu ficava lá com o dedão, né, com o polegar, muitas vezes eu tinha até espasmos nesses polegares Sim. de tanto que eu usava as mãos. Ainda bem que eu não desenvolvi nenhuma tendinite, né, Sim. daí, Verdade. mas eu já vi casos de pessoas saírem com os dedos atrofiados mesmo da massagem. E aí eu comecei a aplicar uma técnica, né,
combinando com o TTS e com as minhas experiências, comecei a aplicar essa técnica e os nódulos desapareciam. E a cervical que chegava lá travada, com torcicolo, a pessoa saía se mexendo toda, movendo, sabe? E como era, Marcinha? Você conversava com as pessoas, fazia pontuações? Eu fazia tipo uma ponte verbal, né? Fazer uma ponte verbal, porque a pessoa chegava para mim assim, mulher, por exemplo, né? Muitas mulheres. É minha bolsa que tá pesada. Tá pesando muito, e aí... Eu acho que foi o colchão. Ou talvez o travesseiro. Óbvio. Nunca vai despertar para o que é realmente puramente analítico. Ela busca algo plausível, que está ali à frente. E não que está no inconsciente. Uma emoção? Como assim? Né? Aí, o que eu fazia? Eu entendia nessa época, e hoje eu já tenho uma outra leitura, com essa de especializações, dá nisso, né? A gente vai cada vez mais, né, aumentando os conhecimentos e mudando. Ampliando, né, a visão. Ampliando, Porque antes eu tinha aprendido que o lado direito equivalia ao homem, o lado esquerdo ao lado da mulher, né? A íris tem essa... Hoje eu já tenho uma outra teoria, embasada na nova medicina germânica, né? Sim. Que vai depender se a pessoa é destra de percepção ou canhota de percepção. Não tem nada a ver com lateralidade. Eu, por exemplo, eu sou ambidestra. Eu uso as duas mãos. Sim. Quase eu não tenho dificuldades com as duas mãos. Mas, na minha percepção cerebral, eu sou destra. Aí, então, no meu lado direito, eu tenho um ninho expandido, que é o meu pai, cônjuge, minha vida social, profissional. E ao lado esquerdo eu tenho o meu ninho arcaico, que é minha mãe e meus filhos, caso eu tivesse. Sim. Né? Ou se eu considerar um sobrinho, um filho, sabe? Sei lá, alguém como filho, pronto, vai também estar nesse lado. Então, nessa época eu não sabia ainda disso, né? Então, eu usava o que eu sabia. O lado esquerdo, o lado do coração, então, o lado emocional. Eu entendi ali que tinha uma questão emocional, provavelmente, de relacionamento. Era essa a leitura que eu fazia. Sim. E casava, viu, Mel? Casava mesmo. E aí, quando eu fazia ela entrar em hiperventilação, né, hiperventilar, porque força a pessoa a trazer a consciência, né? E fazia algumas pontes verbais, por exemplo, como o Jung, né, usava muito... Exploração verbal. Exploração verbal. Exploração? Isso. Pois é, aí eu usava algumas, como, por exemplo, me diga uma cor, um sentimento, uma emoção. Era quase unânime quando uma pessoa vinha com uma dor de cervical, por exemplo, de um torcicolo, era muito comum ela trazer a cor vermelha, falar um cachorro, né? Ou um leão, e o sentimento raiva. Nossa, a raiva aparecia muito. Aí quando ela já estava totalmente relaxada, né? Dentro realmente trazendo do inconsciente para o consciente dela, eu aí jogava um nome. Aí o inconsciente, entendi. Ela aí falava o nome da pessoa. Aí e meu dedo, meu polegar pressionando, né? Então, quando ela falava isso, era que nem quando a gente vê em sessão, Entendia. Né? Aquela tomada da consciência. Aí a musculatura afrouxava na mesma hora, meu. Era impressionante isso. Eu disse, não, mas eu tenho que ver. E outra coisa também, não só o que eu lia, o que eu pesquisava, mas muitas coisas vieram de intuição mesmo. Que até hoje eu não sei lhe dizer, não sei chegar para você assim, cientificamente, ou sei lá, de uma forma bem clínica, falar para você, não, Mel, é porque se você apertar aqui, você vai estar tocando no nervo tal e... Não, Mel, eu não sei.
Eu só Sim. sei que a intuição vinha e me dizia, faça isso. E aí eu comecei a fazer alguns toques de alguns lugares do corpo que também ajudava a Sim. desbloquear as emoções, essas dores. Também fiz muitas pesquisas com o japonês, por exemplo, que eu até tentei fazer esse curso na época, mas ele não veio para cá para o Brasil. Doku no Hu, se chama leitura do cérebro. É uma metodologia que ele criou também, excepcional. Me parece um pouco com a leitura também da microfisioterapia, porque ele consegue, ele dá uns toquinhos e ele acessa algumas informações. Porque Sim. isso aí, ele teria que ensinar no curso. Né? Nos vídeos do YouTube, eu não consegui nada para poder trazer esse pulo do gato para mim. Eu disse, pô, vou fazer esse curso então. Só que ele nunca fez. Mas foi também, assim, um aprendizado muito bacana, porque eu comecei a usar, a utilizar, e dava certo também. Tem a ver com o eixo, o nosso eixo em relação à terra. Então, muitas pessoas, às vezes, a gente tem um osso do pé chamado talos, que se você, por algum motivo, dá um passo em falso, ou sei lá, pisou em algum lugar que estava ondulado, não sei, você pode tirar esse osso do eixo, e aí você pode sentir uma dor de cabeça, você pode ter uma inflamação de garganta, você pode ter um AVC, você não. A pessoa pode ter. E aí, muito interessante isso. Só que como eu te disse, pulo do gato eu não fiquei sabendo porque ele não deu o curso. Daí, quando eu descobri tudo isso, que veio o TTS, aí me formei, né? Eu disse, não, agora eu quero ser realmente terapeuta, porque eu ainda estava muito sem foco, na verdade. Eu ficava com a massagem, eu ficava com a educação física, eu ficava com o TTS, e eu sentia que, É poxa, comum tem alguma essa coisa bagunça errada. no começo, né, Marcinha? Nossa, meu. Foi com você assim também? Foi, super confuso. Menina, e foi numa sessão terapêutica que eu tive a resposta. E ali eu fiz, sinto muito educação física, eu te amo, sinto muito massagem, eu te amo, mas eu vou atrás realmente do que está reverberando aqui dentro de mim. Possa ser que um dia eu volte a ser educadora física, pode ser. Eu acho difícil, mas pode ser, né? E o engraçado disso, que eu venho de uma educação, de uma época, acredito que você também, aonde ter duas graduações, maluquice. Um absurdo. Ser múltiplo. Não Absurdo! pode. Não podia. Você tinha que seguir aquilo ali, né? Se você fizesse direito, tinha que ser advogado. Meu amigo, Até a hora de morrer. até a hora de morrer. Nem sonhe em mudar. Seja lá. Eu lembro algumas vezes e eu sou muito assim, eu sou muito de explorar, né? Uma exploradora, assim, de conhecimentos, sabe? De tudo. Aí eu lembro que algumas vezes a família, nossa, você parece assim que você não sabe o que é que quer, né? Será que tal? Mas eu sempre focando, eu dizia, não. Eu sei que eu poderia estar perdida nessas três opções, mas eu sabia que todas as três, se eu fosse realmente encarar, focar, eu ia voar. Sim. Essa é a verdade. Mas eu senti que com a terapia transpessoal sistêmica, eu poderia muito mais. Porque eu poderia estar trabalhando a mente, o corpo e o espírito, a energia, seja Sim. lá como é que for, né? Como é que seja essa nomenclatura aí. E eu aí não me dei por satisfeita. Não me dei por satisfeita, fiquei me coçando toda. Disse, não, eu preciso de algo mais. E aí fui buscando mais cursos, né? Mais essa medicina nova germânica, mesmo quando me foi apresentada, eu disse, o que é isso? O que é isso, gente? E o que eu estava até comentando isso hoje numa sessão de terapia, porque o Rick Hammer, o criador da nova medicina germânica, ele foi Sim. preso,
ele quase teve o conselho de medicina dele cassado, né? Ele foi, assim, criticado, censurado. Nossa, o cara foi humilhado. Até que um promotor resolveu olhar o caso dele de novo e viu ali que alguns pacientes oncológicos haviam tido melhoras significativas, né? Que a história dele é bem interessante, né? Ele era médico, né? Ele faleceu, acho que foi em 2016, se me falha a memória. Ele era médico lá na Itália, ele era alemão, mas morava na Itália. Estava trabalhando quando recebeu uma ligação, dizendo que o filho dele havia sofrido um acidente, um tiro, acidentalmente, e veio a óbito. E aquilo pegou ele de surpresa, o único filho, o filho tinha 17 anos, ele ficou arrasado. Era uma pessoa que tinha uma saúde maravilhosa, tranquilo e tal, e de repente, 6 meses após a morte do filho, câncer de testículo. Aí ele achou aquilo estranho e começou a fazer pesquisas, a investigar, ele era médico, né? E ele trouxe todas essas descobertas. Em resumo, ele descobriu ali 5 leis biológicas, né? E onde ele fala que os eventos impactantes que nós somos acometidos, que o TTS chamaria de trauma, né? Ele chama de conflito biológico, vai para o cérebro, né? E ele trabalha em cima dos três tecidos embrionários, sendo que ele dividiu o mesoderma em mesoderma novo e antigo. O antigo, no caso, o cerebelo, que é um cérebro mais antigo, e o mesoderma novo, que é a substância branca, que é mais nova também. Veio aí junto com o neocórtex e tal. Então, a gente recebe esse impacto, vai para o cérebro, em uma determinada área do cérebro, que tem a ver com o conflito que foi gerado, e aí vai para essa parte do cérebro que, digamos que foi para o tronco cerebral, que é o endoderma, né? Sim. Então, foi lá para o tronco cerebral, que fica bem aqui atrás, e pegou no fígado. O caso dele no testículo, pronto, testículo. Foi lá para o testículo, uma parte, porque o testículo ele tem 2 partes. Ele pode ter a parte do endoderma e ele pode ter o mesoderma novo. Se não me falha a memória, eu acho que a parte dele foi mesoderma novo, se não me falha a memória. Então, provavelmente pegou aí na substância branca. E a substância branca, ela tem uma relação muito forte com os nossos movimentos, nosso senso motor, né? Então, aquilo impactou ele, provavelmente é como se você, em uma situação dessa, você não sabe o que fazer, você paralisa. O que é isso? Paralisou. E aí, o testículo, qual é o contexto que tem aí por trás dele? É a reprodução, né? A reprodução. Então, eu perdi o meu filho, eu preciso reproduzir novamente, mas eu não tenho como, porque eu não tenho mais idade para isso. Vê o conflito, aí o que o organismo faz? Começa a multiplicar as células, nesse caso do mesoderma novo, teve uma necrose celular, e na fase ativa ela necrosa para depois haver a multiplicação celular. Então, se ele não resolveu esse conflito e foi para uma multiplicação celular, o que é que vai acontecer? Multiplicação celular, câncer, tumor. Entende? E aí, quando ele teve essa sacada, ele se autocurou, né? Ele trouxe a correção biológica. Ele não fala de cura, mas a correção biológica. E ele ficou curado, e com isso ele começou a fazer esse experimento em outras pessoas, né? Então, é como eu disse, naquela época lá, eu não me lembro se foi na década de 50, de 60 ou 70, foi alguma coisa assim. Ele não pôde mais, né, trabalhar como médico, ficou um bom tempo, né, isolado, afastado. E agora as pessoas, nossa, você abre aí no Instagram, por exemplo, o que tem de propaganda falando da nova medicina germânica, nosso cara teve que morrer, né? Para poder as pessoas reconhecido. E aí veio também esse meu interesse hoje por essa parte da neurociência. Eu disse, vou fazer uma pós. E aí veio a pós do Rio Grande do Sul, né, da PUC do Rio Grande do Sul, neurociência, emoção e comportamento.
e eu tenho aprendido assim também, nossa, é muita coisa, é muita informação. Chega às vezes a cabeça dá um bug, mas perceba que tudo veio a calhar, né? Foi uma coisa, foi um quebra-cabeça, na verdade, que eu comecei a montar, e tudo se encaixando. Veio a massagem, Me a conte uma educação coisa, física, Marcinha, isso foi intuitiva, essas escolhas que você fez, foi intuitiva, ou você teve um planejou de alguma forma? Mel, eu sou uma pessoa à base de intuição. É incrível isso. As coisas vêm e aí eu digo, gostei, eu quero. E fui. Eu não planejei nada. Sim, Por exemplo, a massagem não seria profissional, seria só para eu praticar e tal, sabe? Eu não pensava em trazer para o profissional. E de repente comecei a trabalhar. Eu fiquei um bom tempo trabalhando só com a massoterapia e que me sustentava mesmo. Era muito bom. Foi uma época muito boa mesmo da massoterapia aqui em Salvador. E depois veio a educação física, que também eu peguei também esse nicho aí de bem-estar, né, de qualidade de vida. Então, fiz também, sim. dei muita aula de personal, dei aula também em escola, muita aula mesmo. Mas sempre eu tive um desejo, um tesão mesmo pela psicologia. Tanto que a primeiro vestibular que eu prestei foi para psicologia na UFBA. Eu também, Marcinha. Foi? Eita, foi em 90, meu Deus, eu acho que foi em 96, 97. Eu Eu prestei tentei. 98. Não consegui, Olha, não passei. Quase que quase a você ser gente fez, colega. né? Pois eu também não consegui, eu não vou mentir para você, eu não estudei como deveria. Eu fui muito assim, pô, vou fazer aqui. E aí não passei. E depois veio a educação física, que na verdade eu queria ter feito fisioterapia, mas foi na FSBA, e a FSBA na época ainda não tinha o curso de fisioterapia. E minha irmã Sim. trabalhava lá, e minha irmã disse assim, Marcinha, faz a educação física e depois você migra, você transfere o curso. Aí eu disse, boa ideia, já vai começar, já está para começar a fisioterapia, tal. Menina, passaram-se 7 ou foram 8 semestres. Aí eu disse, pô, vou fazer mais fisioterapia para quê? Vou ficar na educação física. Aí desisti de fazer a fisioterapia. E não me arrependo não, Mel, porque foi muito bom ter feito a educação física. É um curso também muito bom. A gente aprende muita coisa. Eu acredito que a fisioterapia também, eu aprenderia muito. Eu tenho colegas que saíram também, fizeram o que eu pensava em fazer, hoje é educador físico e fisioterapeuta. Mas eu fui complementando com outros cursos, fui agregando, né, com a terapia transpessoal, por exemplo, ela me ajudou muito, muito mesmo, porque ela tinha mais essa área mental, digamos assim, tinha muito mais a ver comigo, na verdade, do que só trabalhar aquela questão do corpo, entende? Sim. Te E eu ampliou, vejo, na por exemplo, verdade, né? uhum, eu vejo, por exemplo, uma maior facilidade para mim hoje de trabalhar determinados sintomas ou contraturas do que se eu ficasse focando apenas na parte do corpo mesmo, o corpo físico, entende? Sim. Então, quando eu hoje entendo que a pessoa que, por exemplo, ela teve ali uma torção, torceu o calcanhar, mas eu torci porque estava de salto alto. E por que você, se fosse assim, você torceria sempre com salto alto? É porque em algum momento ali, o emocional desequilibrou ela. Hoje eu entendo dessa forma. Por Sim. exemplo, uma pessoa que, fala de novo do tornozelo. O tornozelo, ele é uma articulação que indica para onde você vai. Ela direciona. O pé vai dar o movimento, né? Sim. E o impulso vem do calcanhar e a direção também. Então, quando a pessoa vem e ela me disse que ela teve uma torção no tornozelo, se eu soubesse ela é destra ou canhota,
eu vou ali identificar aqui algum problema com o filho, ou com o cônjuge, sei lá. E o que você está nessa indecisão? O que você tanto quer? Aconteceu isso com uma paciente minha. Ela disse, mas o que significa o tornozelo? Eu acordei com o meu doendo. Aí eu, isso, eu já sei, eu já tinha uma ideia da percepção dela, né? Sim. De lateralidade, não. Lateralidade de percepção cerebral. Sim. Então, foi certeiro, meu. Ela disse, nossa, fez todo sentido. Entende? Então, a gente vai trabalhar ali uma fisioterapia? Vai. Mas se ela não resolver isso aqui, o pé vai continuar dando algum sinal. Sim. Entende? É porque muitas vezes a pessoa vai para uma sessão, faz algumas sessões de fisioterapia, não sente resultado nenhum, e às vezes ela vai, nossa, foi muito rápido. Por quê? Eu acredito hoje, com base nesse estudo da Nova Germânica, que ela conseguiu se resolver. Sem saber, ela se resolveu e o pé dela, opa, então agora não precisa alguma coisa se organizou, né? Porque a torção é uma estratégia do organismo dela para fazer com que ela, naquele momento, ela não consegue tomar nenhuma decisão. Então, o que acontece se você está com o pé doendo? Você não vai a lugar nenhum, você vai ficar... entende? Que magnífico isso, né? Eu acredito que isso vai aumentar esse aprendizado, ele vai aumentar ainda mais. Com o passar do tempo, a neurociência está aí, cada vez mais evoluindo também, né? Então, eu acredito, eu estava até pensando nisso esses dias, que, de repente, algum outro cientista, algum outro médico vai tomar essa nova medicina aí, vai incrementar outras coisas, vai trazer, sabe? Porque talvez ele tenha deixado não totalmente acabado isso, né? Porque ainda tem algumas coisas que a gente precisa ali saber e que o que eu percebo é que alguns profissionais, eles pegam aquilo e modulam da forma deles, entende? Sim. E é o que eu também faço hoje. Eu aprendi isso, mas eu já trago para o meu consultório aqui, para os atendimentos, da forma como eu intuí, da forma como eu, ao longo desse tempo, né, ao longo desses anos, que desde 2001, a gente já está em 2020, então desde aí que eu já vim trabalhando com 19. Isso, então é só mesmo para agregar, é você pegar aquilo ali e modular. Bom, tem isso aqui, que faz parte aqui desse tecido embrionário e que pode acarretar isso, mas espera aí, opa, eu posso aplicar técnica, mas eu posso também na avaliação trazer uma constelação sistêmica de sintomas, e é o que eu faço, entende? Dentre outras técnicas também, até do TTS, que eu aplico, que eu incremento, e isso faz toda uma diferença. Então, com todas essas informações, você conseguiu criar esse lugar onde é a biopsicossomática sistêmica, que é esse lugar onde você hoje em dia trabalha. Exatamente. Com todas essas técnicas reunidas, de todo o seu conhecimento desses 19 anos, hoje você tem uma técnica própria que chama biossomática sistêmica. É isso? Biopsicossomática, né? O nome é grande, né? Eu ainda penso assim, revê-lo, mas é porque, veja, a gente trabalha com a bio, com a vida, né? Com o psicológico e com o que ele soma no nosso corpo. Então, e vamos trabalhar de uma forma sistêmica isso aí. Então, eu entendi que poderia ser dessa forma, mas pode ser que, de repente, algum outro curso, alguma outra especialização me faça, de repente, mudar. Mas eu achei muito, muito interessante esse nome a ser dado. Sim, e falando com o pessoal... Vou te contar, mas falando com o pessoal que está assistindo a gente, vocês percebem a importância que Marcinha conseguiu reformular para poder pegar todas as especializações dela, e hoje ela tem uma técnica própria de atuação. E isso é o interessante da especialização. Não é se especializar para repetir a técnica que você se especializou. É você se especializar, olhar para aquela especialização de uma forma crítica e saber como é que você vai usar ela do seu jeito. Exatamente. E o que Marcinha conseguiu construir com esse tempo de estudo que ela já tem foi uma técnica nova que ela aplica.
Inclusive, vai começar a dar cursos com fé em Deus para a gente aprender também. Vamos. Eu estou preparando um material muito bacana, tem algumas pessoas já me cobrando. Eu, inclusive... Eu quero dar presencial. Eu gostaria de fazer presencial. Primeiro curso, assim, fazer online, não, eu quero presencial. Então, é por isso também essa demora de vir. E aí, quando eu fiquei sabendo não demora, não. É o tempo certo para ele acontecer da melhor forma, né, para você. E até porque eu tenho estudado muito. E mel é um material muito vasto, muito grande, e que, veja, se você não tiver uma noção de anatomia, você fica perdido. Se você não souber quais são as funções desses órgãos, você vai ficar, sabe? Então eu quero fazer uma coisa bem bacana, que seja acessível para as pessoas também, que nunca ouviram falar de um pâncreas, sei lá, uma vesícula, entende? Qual é a função desse órgão? Porque quando a gente descobre, quando a gente sabe a função, a gente já tem um pulo do gato aí do porquê que conflitou, porquê que veio o conflito. Entende? Sim. Então, não é uma coisa assim fácil, tão, sabe? Fácil assim. É fácil para quem vai pegar, vou dar esse curso aqui, vou jogar vocês que se virem. Sim. Mas quem quer fazer um grupo de pessoas que multipliquem a informação é mais delicado, realmente. Eu quero qualidade. Eu gosto muito dessa coisa assim, de estar presente ali, da pessoa perguntar, de eu explicar, da pessoa anotar, sabe? Eu sou dessa época aí. Essa coisa assim do online, para deixar lá, e a pessoa... Nossa, eu mesma sinto dificuldade às vezes, porque tá lá online, você vai, faz a leitura, faz o estudo. E a hora de perguntar, né? Entendeu? Também sinto falta disso. E vou te dizer... Pois é, e vou te dizer, se tratando do corpo humano, você precisa realmente de uma pessoa que esteja ali pronta para te responder, né? Porque senão, uma coisinha assim que você já era, você perde aí o time, você, poxa, como é que eu vou fazer isso aqui? Então, por isso, pessoal, que eu tô ainda nessa, provavelmente, eu acredito que entre outubro para novembro, porque é o tempo também aí, a gente está vendo aí que a vacina está chegando, está vindo, de organizar tudo por conta da pandemia, entende? Ter um espaço onde as pessoas possam ficar afastadas, respeitando, né? Sim. Todas as medidas de proteção, né? Esse protocolo, pois é. Mas tem uma forma que vai sair sim, eu acredito. Tem umas perguntas. Lisandra está perguntando, vocês sentiram insegurança no início da prática TTS? Eu não senti em praticar o TTS. A minha dificuldade foi em conseguir me desvencilhar da minha antiga profissão. Foi a minha pior parte. Para aplicar o TTS, atendimento, não foi difícil não. Mas me desvencilhar da minha antiga profissão, que eu sou produtora de arte e diretora de arte de cinema, né? Então foi largar um amor. Eu tive que terminar um relacionamento de 14 anos para começar outro. Caramba. Conte aí que eu vou começar a procurar aqui as perguntas. Como foi para você, Marcia? Eu também não. Eu acho que eu já tinha esse dom, sabe, para ser terapeuta, porque eu não tive dificuldade, não. Não lembro de ter dificuldade. Foi muito gostoso, aplicava, era muito bacana. Mas a minha dificuldade também era essa, era de focar e esquecer a educação física ou a massagem, a massoterapia. Minha dificuldade foi essa, mas no dia que a chave rodou, pronto, vou querer isso aqui, vou seguir, e aí larguei tudo. Bola pra frente. Não tem mais perguntas, só tem comentário. Eu vou contar a minha parte da minha história, do meu processo de especializações. Eu, quando comecei, minha primeira faculdade também, a tentativa foi de fazer psicologia. Não passei, fui fazer publicidade, me apaixonei, fiquei lá para sempre e fiquei mais esses 14 anos fazendo cinema. Quando eu decidi migrar para o TTS, né, para poder fazer uma especialização em saúde mental, em cuidar de pessoas, atendimento psicoterapêutico, que eu cheguei no TTS, eu fiz, olhe, aqui me contempla. Porque tem exatamente essa história da mente, do corpo e do espírito, né? Da questão de você entender o ser humano de uma forma integral. Quando eu saí do TTS, eu fiz pronto. Agora vamos meter mão para começar a atender pessoas. Só que as demandas que chegavam para mim, porque assim,
Eu não sei exatamente porquê, mas os meus pacientes são muito complexos, graças a Deus, porque me fazem estudar ainda mais. Eu fiquei sentindo falta de mais aprendizados. Eu fiz, bom, deixa eu olhar aqui nesses teóricos antigos, quem pode me valer? E eu encontrei Jung, que tem esse mesmo pensamento, né, do ser humano, que é composto por vários pedaços, do corpo, da mente, do Adoro. espírito. E aí eu fiz, vou procurar especialização em Jung. Logo no mesmo tempo, abriu a da UFBA. Aí eu fiz, pronto, é por aqui. Vou começar a fazer minha especialização. Só que, Massinha, há muito tempo, muito tempo, quando as questões sexuais dos meus parentes começaram a aparecer, eu sempre era demandada para poder dar atenção a isso. Sempre que tinha uma crise com relação à sexualidade de um problema de família mesmo, eu sempre entrava na mediação. E aí, de novo, eu fui convidada para esse lugar. Fui para Casa Aurora e tem uma história minha muito antiga, que eu só acessei há uns meses atrás, numa sessão de microfisioterapia. Aí cheguei na Casa Aurora. Vou contar essa parte. Cheguei na Casa Aurora, conversando com o João, eu quero ser voluntário, que não sei o quê. E a gente ficou muito afinizado. Eu, João e Selena, a gente se afinizou muito. E aí, João me convidou para poder ser coordenadora de atendimento psicoterapêutico, psicossocial de lá. Eu fiz, claro, vamos nessa. E aquele lugar, aquela vontade de estar naquele lugar, me encheu os olhos de uma forma, eu fiz, gente, eu estou muito contemplada nesse lugar aqui. E aí eu comecei a estudar para poder direcionar o olhar para a comunidade LGBT. Aí fui fazer curso de escuta de patologizante, fui fazer curso sobre saúde mental, estou fazendo especialização em saúde mental agora pela Universidade do Ceará, mais a Fiocruz, para poder me tornar técnica em saúde mental. Porque esse público que eu atendo na Aurora é um público que é manejado pelo SUS, né? Então eu não poderia fazer um outro curso que não tivesse essa introdução de um manejo de pacientes pelo SUS. Agora eu vou chegar na parte da história onde a microfisioterapia me fez entender tudo. Estou eu lá na sessão de microfisioterapia, né? Fazendo lá, rapaz pegando, que não sei o quê. Aí ele fez, Mel, eu só tô achando registros aqui de você. Quantos anos você tem? Ah, eu fiz 38. Na época eu tinha 38, né? Foi antes de eu fazer aniversário. Só tô achando registro de você aqui de 40 anos. Coisa intrauterina ou antes disso. Aí foi mexendo. Aí ele fez assim, como foi o processo de gravidez de sua mãe? Quando ela estava grávida de você? Eu falei, rapaz, foi complexo, não foi uma coisa fácil não. Inclusive, minha mãe foi morar num apartamento no Rio Vermelho. E nesse apartamento, aí ele fez assim, tem alguma coisa ligada à missão de vida aqui. Aí eu fiz assim, nesse apartamento, ela foi morar nesse apartamento e quem cuidava dela eram duas travestis, porque meu pai não ficava lá o dia inteiro. Massinha, quando minha ficha caiu, eu fiz, meu Deus! Então é isso, eu não tô no lugar errado, né? E aí entra a parte da intuição, que a gente acaba indo para um lugar se especializar. Não vai ser assim com todo mundo não, viu gente? São só algumas pessoas, às vezes você tem que escolher a especialização que você quer fazer. Mas no meu caso de Massinha, por coincidência também, foi um processo intuitivo. Eu cheguei na Casa Aurora por intuição, comecei a me especializar em comunidade LGBT por intuição, e nessa sessão de microfisioterapia, tudo se encaixou. Ou seja, minha mãe conta. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, minha mãe, que história é essa? Ah, não, foi, você não lembra não? Eu falei, não lembrava não. Ah, pois é, as meninas todo dia traziam pão, alimento pra gente, que não sei o quê. Eu, menino. Então, o meu movimento com a comunidade LGBT hoje em dia é de reparação. Que bacana. Eu tô retribuindo. Tudo muito intuitivo. Mas que bom que hoje eu consegui, né? Então, hoje, a minha especialização é em mulheres LGBT, mulheres cis e trans, especialmente, e na comunidade LGBT em geral. A minha especialização aconteceu de uma forma muito intuitiva, meio de destino mesmo, assim, sabe? Meio de vai que caminho é esse. Como aconteceu para você. Que foi, é corpo, é mente, é corpo, é mente, é corpo, é mente, e chegou nesse lugar onde você conseguiu desenvolver a sua própria técnica. Vai ter gente que não vai valer a pena se especializar? Vai. Vai ter gente que talvez não consiga, não goste, nem entenda um lugar bom para se especializar. Mas a gente conseguiu, a gente achou interessante um caminho e foi. Né?
muito linda a sua história. Alguém botou, a Jeane falou até, não foi a Jeane, foi a Lisandra que se arrepiou, e eu também me arrepiei toda, porque é muito, muito lindo isso, né? O chamado, isso é um chamado. Eu lembro que eu tenho uma irmã, eu tenho duas irmãs, né? A caçula, ela tem fibromialgia. E aí eu disse, minha irmã, eu ainda vou lhe curar. Eu ainda vou trazer a cura da fibromialgia. Aí ela pegou de risada. Ela disse, tá bom, vou esperar. E só que ela foi morar em Belém. E assim, detalhe. Porque a questão da fibromialgia, por exemplo, eu precisaria saber entrar em detalhes em coisas que é complicado. Eu sendo irmã, né? Sim, Sai um sim. pouco. São lugares delicados. Eu vou me envolver também com Jeane, aquelas querida, pessoas. obrigada. Desculpe, Marcinha. Não tem como. Mas até onde eu posso ir, eu vou. Sim. Até onde dá para eu ir, eu vou. Mas o que não dá, o que vai pesado, difícil para mim, aí eu recuo. Mas foi por conta disso que eu também, e a mais velha, ela tem tenossinovite, como é? Lé, e tem uma inflamação no Sim. túnel do carpo. Aí eu fiz assim, não, eu vou precisar descobrir a cura para essas dores do corpo, porque isso só pode ser emocional. E aí pronto, eu botei na cabeça que isso era emocional. Pois é, então, você me fez uma pergunta anteriormente, né, se eu fui atrás. Pois é, atrás disso, dessas respostas, né? E quando a gente, e isso é muito interessante, quando a gente quer muito algo, e a gente busca respostas, em algum momento a gente vai encontrar ali, é um curso, é uma dica, é uma postagem que você vê, nossa, isso foi para mim. E é assim que vem. Então, se vem, agarra, olha para isso, tenta. Porque o que eu sinto de alguns colegas que se formam logo, ficam assim desesperados, né? Querendo que a coisa aconteça logo, mas tem que ter calma. É plantar a sementinha, é ir plantando, não ficar somente com o que aprendeu ali no curso, tentar Sim, isso é muito outras. importante. Entender para onde é E que o olhar precisa ir, né? buscar outros recursos, buscar, sabe, leituras. E é assim que vem, é assim que surge o interesse, o dom, ou sei lá. Mas explorar, explorar. De ficar ali muito. A não ser que sirva, porque nesse mundo grande, né, algumas pessoas vão se dar bem em ficar só com o curso. Outras vão querer explorar. Então, se você é dessas que quer explorar, aproveita, explora, vai descobrindo, vai. Eu mesmo costumo dizer, olha, muitas pessoas me procuram querendo opiniões, querendo informações a respeito disso, a respeito de dor. Eu digo, ó, eu tô aqui, pode perguntar, pode me procurar, eu vou ter toda eu não digo, todo o tempo que for preciso ali, para dispor mesmo, porque eu já estive nesse lugar e eu sei o quanto é chato, o quanto poxa, difícil a É gente difícil querer começar, é muito difícil. Tanto que a intenção do spoiler é justamente para isso, para poder ajudar as pessoas a visualizar esse marzão que a gente está nadando hoje em dia, porque fica todo mundo na beirinha, né? Com medo de entrar no mar. E eu costumo dizer assim, olha, eu não vejo ninguém como é o meu concorrente, de forma alguma. Eu não penso assim. Exatamente. Tenho esse pensamento pequeno, para mim é um pensamento pequeno, é um pensamento de escassez. E eu penso sim que, eu sempre digo, ó, conta comigo, o que precisar, conta comigo, estou aqui, posso ajudar, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, com indicações ou com explicações, mas pode contar. E outra coisa também, Marcinha, que eu percebo que, começando a atender, os pacientes chegam em você e vocês vão acabar segmentando através do que vai chegando para você. Sim,
Você Sim. talvez só descubra que tipo de especialização você precisa fazer daqui a 6 meses, não agora, entendeu? É. Pois é. Veja, eu comecei a focar mesmo na terapia final de 2018. Setembro, ou foi. Não, que setembro? Acho que foi em novembro. Outubro, novembro de 2018. Sim. E comecei a fazer todo um trabalho de formiguinha mesmo, porque eu estava afastada. Eu estava A gente trabalhando só tem muito 5 minutinhos, viu, Marcinha? Gente, vocês querem certo. fazer pergunta pra gente abre outra live só pra pergunta, viu? Lisandra tá aqui agradecendo que a importância da nossa live hoje. Também manda um abraço pra você, querida. Ah, receba também. Que bom, bacana. Continue, Marcinha, até cair. A gente vai abrir uma Pois para é. pergunta. Vocês voltem aqui para perguntar. Diga. Então, aí foi trabalho de formiguinha, porque eu estava com pouquíssimos atendimentos, pouquíssimos mesmo. Eu dava muito mais aula de educação física e massagem do que a própria terapia, porque eu levei uma época, eu fui morar em Barreiras, com uma amiga do curso, do TTS-1, a gente foi montar lá uma clínica e tudo para atendimentos, não me dei bem com o clima da cidade, foi muito Sim. pesado para mim, e aí eu retornei e continuei dando aula, então refazer, nossa, você refazer de novo para. Eu deixei tudo aqui para refazer, entende? Mas fui. E quando chegou no meado de 2019, pronto, aí eu já estava bem, já estava bacana mesmo, fazendo meu movimento, sabe? Participando das aulas do TTS na monitoria, né? Ia para os cursos de Jordan, fazia meus movimentos também aqui pela rede, né? E assim, uma pessoa vem e gosta, vai indicar, com Sim. certeza vai indicar. E assim Isso, aconteceu. isso é E nesse importante. período de Fazer um pandemia, trabalho de qualidade para que você seja aham, indicado pelos colegas também, né? qualidade, respeitando sempre a ética, é uma E coisa que a fazer a gente sua deve sempre rede de prezar. amigos. Por exemplo, eu, E, Tarina, Massinha, Tiago, Luciana, Sata, Rafa Loureiro. A gente tem uma rede. Eu, pelo menos, faço parte de 2 redes que eu tenho nas mãos assim, de conta, que a gente troca paciente. Quando a parte sim, aparece sim, assim, um compartilha, a gente, ó, esse aqui é pra você, a gente vai trocando. Quando chega LGBT para as meninas, que as meninas não estão com vaga, manda pra mim. Então a gente tem sim. essa rede de atuação que é importante que vocês também façam, viu, gente? Pois é muito importante mesmo. E é muito bacana, né? É muito bacana isso. Você vê que não tem essa coisa de, não, vou ficar aqui para mim, eu vou guardar aqui para mim. Não, ó, não dá para eu atender, vou passar aqui adiante. E volta, gente, volta. É, Não fica com esse pensamento de escassez, ah, como a gente vê aqui. Aqui mesmo onde eu moro, é uma farmácia atrás da outra. Se fosse assim, já teria falido. sim. Várias farmácias, né? Por quê? Uma farmácia, você sai, você vira a esquina, outra farmácia, você atravessa outra farmácia. Então, parafraseando o Renato Russo, né? É, o pão nasce para todos, só não sabe quem não quer. Então, Pois é. e aí veio a pandemia, né? A pandemia me tomou assim de surpresa. Eu disse, ai meu Deus do céu, e agora? Eu lembro que em 2013 eu já atendia online. Eu tinha uma carteira bacana mesmo de atendimentos para estrangeiros. E uma ex-colega do curso, Renê, estadunidense, ela fez esse intercâmbio aí, né, com vários estrangeiros que vinham para cá, americanos, europeus, enfim. E como eles eram atendidos aqui por mim presencial, quando eles iam embora, continuavam online. Então eu já tinha, né, Sim. era até por Skype. E aí quando entrou a pandemia, eu tomei aquele susto, disse, ai meu Deus do céu, e agora? Os pacientes começaram vou dar um tempo e tal, nananã. Não levou 2 meses, minha amiga, bum, começou Bum. nossa, você tem horário aí? Tem horário aí? Disse, vamos, venha. E Foi aí pronto. exatamente igual. Hoje eu te digo assim, eu tento arranjar horário, não tem fila de espera. A nossa live vai Mas, cair em 30 segundos. Eu vou abrir outra só para pergunta rapidinho, viu, Marcinha? tá, quer fechar essa? Logo, porque aí você Fecho. pega. Minha Beijo. gente, vocês que estão aqui, a gente vai abrir uma para perguntas. Fiquem aqui que a gente já volta, tá bom? Beijo.
Peraí que a gente volta, Marcinha.